tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Logo mais às 2 da tarde começa a terceira sessão ordinária do ano, que tem no grande expediente uma pauta bastante extensa. São 82 itens, dentre eles 57 requerimentos e 22 projetos de lei. Lembrando que a partir dos requerimentos, os vereadores solicitam uma série de informações para a prefeitura. Por exemplo, sobre iluminação pública, pavimentação asfáltica e instalação de semáforos. Por exemplo, um desses requerimentos trata de informações sobre obras do Céu São Domingos. É um requerimento de autoria do vereador Heleno Metalúrgico, do PDT. Entre os 22 projetos de lei, há 16 de autoria do vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT. Num deles, ele trata sobre a tarifa zero no transporte público destinado a estudantes e professores. E também há um projeto do vereador Romildo Santos, do PSDB, que ele obriga as empresas de ônibus a oferecerem ar-condicionado e Wi-Fi no transporte público, né? São empresas de transporte, na verdade. Tem ainda alguns projetos da mesa da Câmara, na verdade é um decreto legislativo que cria o Prêmio Estudantes do Ano, que é relacionado a concurso de redação. Tem ainda um projeto de resolução que institui as sessões ordinárias itinerantes e também a proposta de emenda à lei orgânica do município, que está relacionada a ele. Justamente tem que atualizar a lei orgânica para poder instituir as sessões ordinárias itinerantes, caso elas sejam aprovadas. Não, a ordem do dia conta com 7 itens. 3 deles em segunda discussão. Vamos lá. Um deles dispõe sobre a abertura de unidades básicas de saúde e também de unidades da saúde da família de segunda a sábado. A maioria delas só abre de segunda a sexta. Esse é um projeto do vereador Dr. Alexandre Dentista, do PSDC. Ainda o projeto do professor Samuel Vasconcelos, do PT, que propõe o agendamento por telefone de consultas médicas para idosos e pessoas com mobilidade reduzida. O último projeto que pode ser votado ainda hoje e levado à sanção do prefeito é de autoria do vereador Daniel Soares e trata da implantação de jardins sensoriais. Na pauta da ordem do dia há também 3 discussões e votações de veto. 2 deles com parecer, ou seja, podem ser discutidos e votados ainda hoje. Um deles trata do projeto Giro Cultural, de autoria do professor Auriel, do PT. Agora você fica com a nossa transmissão ao vivo e na íntegra e não vai perder nenhum detalhe dessa terceira sessão ordinária do ano, que promete ser bastante polêmica. Ali a gente vê a galeria está cheia, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar qual o motivo de tanta gente ter vindo assistir a terceira sessão ordinária do ano. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores.
A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos. Passemos ao pequeno expediente, onde não temos nenhum escrito. Tendo em vista o término do horário regimental, encerramos essa parte da sessão. Passamos à tribuna livre também, onde não temos nenhum escrito. Tendo em vista o término do horário regimental, encerramos essa parte da sessão e passamos à ordem do dia. Pela ordem, presidente. Ao grande expediente. Pela ordem, vereador Eduardo Barreto. Pela liderança do PCdoB, presidente. Pelo artigo? Pela liderança do PCdoB. Pela liderança do PCdoB. Vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde quem está na galeria nos assistindo e a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Bom, presidente, eu faço uso hoje dessa tribuna para apresentar, primeiramente, gostaria da atenção dos nobres vereadores, os moradores de uma área dentro do Jardim Fortaleza, denominada, com o passar do tempo, os moradores da Rocinha. Esses moradores, presidente, já moram ali, já ocupam aquela área, alguns há mais de 15 anos. E, infelizmente, na última sexta-feira, nobre vereador Gilvan Passos, saiu uma decisão de reintegração de posse de parte desses moradores. O proprietário ele tem segmentado o processo para ir ganhando aos poucos a posse daquela terra e assim se fortalecendo para tomar como um todo. Esses moradores estão dentro de 3 situações. Alguns que moram dentro de APP, numa pequena área de preservação ambiental. Outros que moram numa área pública, meu nobre vereador, doutor Laércio Sandes. E outros que moram dentro de uma área particular. E vereador, eu trago aqui hoje esse problema para a gente discutir, porque nós estamos vendo várias reintegrações de posse na nossa cidade de Guarulhos. Apesar, vereador Gilvan Passos, desses moradores estarem morando numa área irregular e não ilegal, esses moradores não deixam de ser munícipes da cidade de Guarulhos, porque trabalham em Guarulhos, consomem em Guarulhos e assim movimentam a economia da nossa cidade. Sendo assim, nobre vereador Heleno, nós temos que abrir espaço nessa casa, vereador, para que essas pessoas possam ter um apoio político também. Porque a parte judicial já está caminhando, já estamos entrando também com os recursos que cabem ao direito. Meu advogado, doutor Felipe, compartilhou a nossa agenda na página social. E um senhor lá comentou embaixo: ordem judicial, cumpra-se. A gente vive num país onde quem tem dinheiro leva a justiça até o último recurso. Além dele, agora porque em tese são pessoas desassistidas monetariamente, para falar o português claro aqui, são pobres. Então na primeira decisão judicial, cumpra-se uma ova. Uma ova. Cabe recurso. Grande maioria dessas pessoas são trabalhadores, presidente, que têm o seu direito garantido pela Constituição de moradia. E eu, como representante, eu vou ficar calado, defendendo grandes empresários, defendendo grandes latifundiários? Não, presidente. Eu acompanho a luta desse povo desde 2010, desde a época que eu era do Conselho Participativo. Agora aparecem vários lá, né? Parece advogados com situações milagrosas, não, que vamos entrar com recurso, com mandato de segurança, para tomar dinheiro desse povo que já está nessa situação. Agora aparece N que já foram candidatos, outros eleitos, querendo achar fórmula milagrosa. Mas para realmente acompanhar o sofrimento desse povo são poucos, vereador. Como já disse aqui, só porque são pobres, que moram numa área irregular,
não irão estar auxiliados pela justiça? Ordem judicial, cumpra-se. Funciona assim não. Não fui eleito para isso não. Não sei se vou conseguir auxiliar esse povo, vereador. Não sei. Mas que, se tiver de perder, nós não iremos perder sem lutar, isso nem que custe a minha vida. Porque chega de injustiça nesse país, gente. Chega de ter direito a recurso judicial apenas quem tem dinheiro. Então, meu nobre presidente, eu peço aqui, publicamente, o apoio do senhor, o apoio dessa casa, dos nossos nobres vereadores, para que nós possamos auxiliar politicamente, para que possamos ter o diálogo com os proprietários daquela área, porque esses moradores em nenhum momento estão querendo lá ficar na irregularidade. Então, gente, vocês podem ter certeza, moradores e meus amigos da Rocinha, que vocês têm representantes e nós vamos lutar com a bênção de Deus até o final. Item 1 ao senhor secretário para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 274/2015. Informações referentes a recapeamento da Rua Vitória da Conquista. Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam em comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento 275/2015. Informações referentes ao recapeamento da Avenida Francisco Xavier. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam em comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento 276. Informação referente à implantação de iluminação pública da Rua Morretes. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem em comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento 277. Informações referentes à pavimentação asfáltica da Rua Parnaíba. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe. Item 5º. Leitura, discussão e votação do requerimento 280. Informação referente a recapeamento da Rua Itírio Sul. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 6º. Leitura, discussão e votação do requerimento 281. Informação referente à implantação de semáforo e faixa para a travessia de pedestre da Avenida Papa João Paulo. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem em comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 7º. Leitura, discussão e votação, requerimento 282. Informação referente à área localizada da Avenida Santos Dumont, 1642, Cumbica. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem em comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 8º. Leitura, discussão e votação, requerimento 283. Informação referente à desobstrução da Rua Parnaíba. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem em comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 9º. Leitura, discussão e votação, requerimento 284. Informação referente à mudança de trânsito das ruas Macarani, Aratuíba e Svan Evans. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem em comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 10º. Leitura, discussão e votação, requerimento 285. Informação referente à implantação da mão única da Avenida Mulungu, na Rua Lagoa de Dentro. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem em comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 11. Leitura, discussão e votação, requerimento 286. Informação referente à limpeza de bueiros da Rua Valença. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem em comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 12. Leitura, discussão e votação, requerimento 300. Informação referente a obras do Céu São Domingos. Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem em comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item
13. Leitura, discussão e votação, requerimento 301. Informação referente à pavimentação asfáltica da rua Assembleia, no Jardim Santa Edviges. Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Pela ordem, vereador. Pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Eu solicito que o requerimento anterior, quando chegar a cópia nessa casa, seja disponibilizado cópia para esse vereador. Deferido. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo. Pelo 151. Pelo artigo 151. Senhor presidente, demais vereadores, pelo presidente, boa tarde. Senhor presidente, eu venho aqui manifestar o meu apoio ao vereador Eduardo Barreto. Vereador, fui eleito semana passada presidente da comissão de habitação dessa casa e quero dizer para o senhor e para os seus amigos que pode contar com a comissão, em nome da comissão da habitação, o que nós pudermos fazer para poder ajudar os senhores através do vereador Eduardo Barreto, pode contar com a gente. O que puder chamar setor de habitação, meio ambiente, ou se a casa tiver força, até para chamar os responsáveis para poder fazer esse acordo, que os senhores não querem nada de graça, os querem fazer o acordo, como disse o vereador Barreto, pode contar com esse vereador, com o vereador Pezão e o vereador Hermes Japonês, que fazem parte da comissão da habitação dessa casa, através do vereador Eduardo Barreto. Tá ok? Obrigado. Leitura. Som. Leitura, discussão e votação, requerimento 302. Informação sobre a obra de implantação de rede de esgoto da rua Itaguaí. Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhem-se. Item 15. Leitura, discussão e votação, requerimento 303. Informação referente à pavimentação asfáltica da rua Calêndulas, no residencial Bambi. Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhem-se. Item 15. 16. Leitura, discussão e votação, requerimento 304. Informações sobre pavimentação da rua Gabriela Gurgel de Freitas. Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 17. Leitura, discussão e votação, requerimento 305. Informação referente aos terrenos localizados na estrada da Água Chata, em frente ao 2315. Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 18. Leitura, discussão e votação, requerimento 308. Informações sobre a área onde está localizado o ginásio Antônio Ervolino. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 19. Leitura, discussão e votação, requerimento 314. Informações referentes à pavimentação asfáltica da rua Francisco Alves, Jardim Oliveira 1, Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 20. Leitura, discussão e votação, requerimento 316. Informações referentes à pavimentação asfáltica da Avenida Florestan Fernandes, altura 1513, Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 21. Leitura, discussão e votação, requerimento 317. Informações referentes à limpeza e conservação de calçado localizado na rua Pequeri, João Barbosa. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador doutor Alexandre. Pela liderança do PSDC. Pela liderança do PSC. Boa tarde, presidente, nobres pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Primeiro, sobre os senhores que estão aqui, numa situação comum a muitas pessoas, muitos moradores da cidade de Guarulhos, como eu acompanho uma reintegração de posse da imobiliária Continental com a Vila Operária. Então, na verdade, eu sei o que vocês estão passando por essa situação. Eu tenho brigado junto com o pessoal da Vila Operária nessa situação de vocês. Acabei de falar com o vereador Eduardo Barreto, a pessoa que tem brigado é o líder de vocês e podem contar com esse vereador também. Agora, sobre umas situações, presidente, que eu tive numa reunião do CONSEG
no dia 3, terça-feira, no Conseg da Vila Galvão, e uns moradores da Vila Carioca, eles foram fazer uma reivindicação de uma área lá dentro do CIAD, que é um Centro de Integração de Atividade Esportiva, que é uma área muito bonita que a Prefeitura inaugurou para aquela região. Porém, lá tem uma quadra que não está totalmente fechada, não tem alambrado, e o pessoal está reclamando que tem moradores, tem gente da região que está usando de uma forma errada. Em vez de estar usando para a prática desportiva, estão usando aquele espaço para usarem drogas, estão ficando ali com som na madrugada toda, atrapalhando todos os moradores daquela região. Eu fiz um ofício e gostaria de contar com o apoio da Secretaria de Esporte e tive uma reunião segunda-feira ontem com os moradores daquela área e também com o pessoal da Secretaria de Esporte, pedindo para que fosse feito um alambrado para cercar aquela área. Então eu estou batalhando por esse espaço e gostaria de contar com o apoio da Secretaria de Esporte e do Secretário de Governo, porque é uma situação ruim para aqueles moradores, porque ficam até 2, 3 horas da manhã com barulho ali, atrapalhando o sono de trabalhadores aqui naquela área. Aproveitei e fiz uma visita também na região do Continental 3, ali na Avenida H e na Avenida F, ali tem canteiros centrais que dividem ali as avenidas, e ali o mato está tomando conta daquela região. Eu fiz um ofício para a Secretaria de Meio Ambiente para poder fazer a limpeza, a carpinagem, podas de árvore e a manutenção daqueles canteiros. Então eu gostaria também de contar com a Secretaria de Meio Ambiente para que pudesse o mais rápido possível estar resolvendo a situação, porque nesse mato muito grande o pessoal está se escondendo ali e está aproveitando para poder assaltar os moradores que passam por essas regiões. Outra situação muito crítica na nossa região, na região do Parque Santo Antônio, na região da Barroca, ali existia um terreno que esses moradores do condomínio Adriana até usavam esse terreno para estacionamento. Por ser uma área pública, essa área pública foi reintegrada, onde vai ser construída uma creche. Só que essa área hoje não está protegida e as pessoas estão invadindo essa área para usar drogas, para poder ficar escondidas e estar abordando as pessoas do próprio condomínio e pessoas também moradores que passam na rua. Então eu fiz um ofício e encaminhei para que pudesse murar toda essa área, que foi recentemente reintegrada ao município para a construção da creche, que seria muito importante realmente para aquela região, mas que se murasse esse terreno e também colocasse um segurança para dar proteção aos moradores do condomínio e os moradores da região. Agora eu fiz um outro ofício também, solicitando essa construção e gostaria de contar com o apoio da Secretaria de Educação nesse caso. E também ali numa rua ao lado, que é a Rua Urutaí, na Barroca também, eu fiz um ofício solicitando uma lombada para essa região, porque realmente ali o pessoal passa numa velocidade muito grande, seria muito importante uma lombada para essa rua, na Rua Urutaí, na Barroca. E também aproveitando, na Rua Pérola, que é na mesma região, na Barroca, Parque Marabá, eu fiz um pedido de limpeza e manutenção para a praça da Rua Pérola. Então, realmente, eu tenho lutado por essa região e só gostaria, para terminar, os senhores moradores presentes aí, conte com o apoio desse vereador, nós estaremos lutando junto porque vocês permaneçam na moradia de vocês, que isso é direito de vocês. Muito obrigado. Eu cheguei agora e ninguém me avisou que não era para usar a palavra. Eu não seria respeitado. Falei pro Geraldo, Geraldo, avisa o pessoal que está chegando, pra gente não ter problema. Ele esqueceu de avisar, ele o culpado. É ele o culpado, é ele. Ok, pessoal.
Tá bom, não, tá certo. Item 22, para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 318. Informações sobre pedido de pavimentação asfáltica para passagem Hervaldo Oeste. Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 23. Leitura, discussão e votação do requerimento 319. Informações sobre a existência de projeto de pavimentação asfáltica para a Avenida Martins Júnior. Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 24. Leitura, discussão e votação do requerimento 320. Informações referentes à limpeza e conservação de calçada localizada na rua São João da Boa Vista. João Barbosa. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 25. Leitura, discussão e votação do requerimento 322. Informações referentes à troca de tampa de bueira da Avenida Antônio Carlos. João Barbosa. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 26. Leitura, discussão e votação do requerimento 324. Informações referentes ao envio de comando tapa-buraco da rua São João da Boa Vista. João Barbosa. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 27. Leitura, discussão e votação do requerimento 336. Informações referentes à pavimentação asfáltica das ruas 2, 3, 4, 6 e 9. Vila Real. Professor Rômulo Ornelas. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 28. Leitura, discussão e votação do requerimento 341. Informações referentes aos terrenos públicos de Guarulhos. Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 29. Leitura, discussão e votação do requerimento 344. Informações referentes à localização dos terrenos públicos de Guarulhos. Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 30. Leitura, discussão e votação do requerimento 348. Informações referentes à biblioteca de instituições de ensino, medidas adotadas para cumprimento da lei. Professor Rômulo Ornelas. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 31. Leitura, discussão e votação do requerimento 354. Informações sobre valor recolhidos em tributos. Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 32. Leitura, discussão e votação do requerimento 355. Informações sobre valor recolhido em tributos pelas empresas que exploram atividades de serviços funerários. Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 33. Leitura, discussão e votação do requerimento 357. Informações referentes à linha de ônibus municipal 810, Álamo Secap. Professor Auriel. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 34. Leitura, discussão e votação do requerimento 360. Informações referentes à pavimentação asfáltica da rua Caminho 14. Professor Auriel. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. O item 35, retirado pelo autor. Item 36. Leitura, discussão e votação do requerimento 366. Informações referentes à execução de vistoria de imóvel localizado na rua Olga Moraes, Gileno. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 37, leitura, discussão e votação do requerimento 386. Informações sobre a falta de medicamentos de uso contínuo de postos de saúde e farmácias populares. Toninho Magalhães. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 37. 38. Leitura, discussão e votação do requerimento 395. Informações referentes à implantação de redutores de velocidade. Gileno. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 39. Leitura, discussão e votação do requerimento 396. Informações referentes ao término de obras e entregas da unidade de pronto atendimento do Jardim Paulista. Gileno. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 40. Leitura, discussão e votação do requerimento 397. Informações referentes a ações
preventivas de locais propícios ao mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus. Toninho Magalhães. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 40. Leitura, discussão e votação, requerimento 398. Informações referentes ao recapeamento asfáltico da rua São José, Moraes e Central. Gilvan. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 42. Leitura, discussão e votação, requerimento 400. Informações sobre o contrato firmado entre a Prefeitura de Guarulhos e a empresa Arcos Propaganda. Gilvan. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 43. Leitura, discussão e votação, requerimento 402. Informações referentes ao contratação de empresas, efeitos, indústrias e comércio de produtos decorativos e serviços. Gilvan. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Aprovado, encaminhe-se. Item 44. Leitura, discussão e votação, requerimento 404. Informações referentes à possibilidade de pavimentação da Avenida Damião Lins de Vasconcelos. Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Aprovado, encaminhe-se. Item 45. Leitura, discussão e votação do requerimento 405. Informações referentes à possibilidade de implantação do passe livre para estudante de transporte público de Guarulhos. Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 46. Leitura, discussão e votação do requerimento 406. Informações sobre o quadro evolução de encanamentos e gastos para a eliminação de perda de água nos últimos 5 anos. Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 47. Leitura, discussão e votação no requerimento 408. Informações referentes à entrega de uniformes e materiais escolares para o ano de 2015. Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 48. Discussão e votação no requerimento 409. Informações sobre a construção de galerias da Rua Holanda. Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Pela ordem, vereador Elmer Japonês. Pelo 151. Pelo artigo 151, vereador. Senhor presidente, eu gostaria aqui de deixar aqui também, como membro da Comissão de Habitação, o meu apoio ao pessoal da Rocinha de Jardim Fortaleza. Eu quero dizer que estou com vocês também. O que precisar deste vereador aqui, eu estou à disposição também, tá bom? Obrigado, que Deus abençoe e que vocês vençam. Em nome de Jesus. Item 49. Leitura, discussão e votação, requerimento 416. Informações referentes à limpeza local, retirada de veículo abandonado na rua Demerval Lobão. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 50. Leitura, discussão e votação, requerimento 417. Informações referentes à implantação da mão única da rua José Molon. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 51. Leitura, discussão e votação, requerimento 419. Informações referentes à passagem de pedestre da rua Noraldino Alves de Lima. Professor Auriel. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 52. Leitura, discussão e votação, requerimento 421. Informações referentes a obras do Trevo do Bom Sucesso. Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Aprovado, encaminhe-se. Item 53. Leitura, discussão e votação do requerimento 422. Informações referentes ao plano de carreira de agentes do trânsito de Guarulhos. Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 54. Leitura, discussão e votação do requerimento 423. Informações referentes à paralisação das obras de pavimentação da rua Antonina. Pastor Anistaldo.
Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhem-se. Item 55. Leitura, discussão e votação do requerimento 424. Informações referentes ao plano de carreira e faixa salarial, jornada de trabalho dos profissionais de serviços de atendimento móvel de urgência. Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhem-se. Item 56. Leitura, discussão e votação do requerimento 430. Informações referentes aos profissionais, bem como sobre investimento anual em recursos humanos e veículos do SAMU. Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhem-se. Item 57. Informações sobre o andamento das ações de execução fiscal e valor atual devido das empresas Nápoles Imóveis e Comércio. Marcelo Seminaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhem-se. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Samuel Vasconcelos. Solicitar que a partir do item 58 seja votado simbolicamente conforme autoriza o regimento dessa casa. Dispensa? Nominal, todos? Pela ordem. Então, em votação. Não, em votação. Em votação. Senhores vereadores, usem o terminal para... Pela ordem, senhor presidente, quero encaminhar a votação. Com a palavra, vereador americano. Tá. Senhores vereadores, senhor presidente, demais presentes, respeitosamente, eu entendo o posicionamento do líder do governo, pedindo para que a votação seja simbólica. Mas eu quero pedir aos colegas para que sigamos o regimento, para que todos manifestem seu voto nominalmente, como diz aqui a pauta para que nós fomos convocados, haja vista que tem projetos aqui que a gente gostaria de debater contrariamente à deliberação e para cada vereador colocar seu posicionamento. É importante deixar bem claro que esse mecanismo regimental que se é usado, professor Jesus, normalmente se é usado quando a gente tem a necessidade de acelerar os trabalhos, que não é o caso hoje. Hoje todos os vereadores fizeram um pacto para limpar a ordem do grande expediente. Isso foi feito. Todos os vereadores colaboraram e nós já votamos, deliberamos 58 itens. Não há necessidade de dispensa de votação nominal. Então eu rogo aos colegas para que votarem contrariamente, porque eu gostaria de debater itens, inclusive, que se referem à categoria dos taxistas. Para encaminhar, pela ordem, vereador Samuel Vasconcelos. Senhor presidente, para encaminhar, dizer que aos nobres pares que uma coisa não inviabiliza a outra. Eu respeito a opinião e o encaminhamento do vice-líder, mas como líder eu entendo, e aí fica os senhores e as senhoras fazerem de acordo com o que acharem justo, mas eu acho que vários vereadores que tinham falas a fazer, as deixaram de fazer por conta de um acordo e que querem continuar o debate. Por exemplo, eu tinha uma questão a encaminhar, dei o meu nome para falar e retirei, mas eu quero fazer o debate. Então, por isso, eu acho importante que nós possamos encaminhar essa votação de forma simbólica e cada item que o vereador queira se manifestar, que ele faça a fala. Mas eu acho que nós vamos ganhar tempo, porque nós estamos atrasados, a pauta está atrasada, e nós temos que acelerar os trabalhos, porque não há prejuízo ao trabalho. Então, assim, eu peço que encaminho, que votem favoravelmente, a que nós possamos deliberar simbolicamente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Pelo 151, senhor Pelo presidente. artigo 151. Senhor presidente e os demais colegas vereador, encaminhamento de votação. Encaminhamento de votação. Eu quero encaminhar a votação, senhor presidente. Então, com a palavra, vereador. A palavra para encaminhar,
Assim eu me garante o direito de preservar mais 2 minutos que porventura eu possa me utilizar lá na frente. Primeiro, senhor presidente, o que nos causa estranheza, talvez não só para este vereador, mas eu acho que para os demais vereadores aqui também, a preocupação agora de ser acelerado pelo seguinte: o líder do governo, para que houvesse uma agilidade maior na deliberação dos projetos, aonde todos os colegas poderão aqui analisar ao longo das semanas os respectivos projetos, eu vejo o desentendimento e a contrapartida do próprio vice-líder do governo. O governo vem e pede para que seja agilizado, para que os trabalhos possam fluir em condições favoráveis ao andamento dos trabalhos. E, ao mesmo tempo, eu vejo neste microfone o vice-líder contrariando a posição do líder. Isso nos preocupa. Isso nos preocupa. Eu acredito que deva ter, talvez, eu não sei se isso vem por determinação, outras que desconhecemos, mas eu vejo um certo desentendimento para a defesa dos trabalhos do governo. O líder favorável para que o voto seja simbólico. O vice-líder manifesta que não há necessidade, que já houve o avanço dos trabalhos, onde ninguém fez uso da palavra, para que não houvesse a interrupção. Isso me causa estranheza. O porquê da morosidade e o porquê da aceleração aos trabalhos da casa. Então, eu vou agora, a partir desse momento, e aos colegas vereadores também aqui preocupados com esse comportamento, que a gente deverá analisar o porquê do retardamento dos trabalhos, aonde nós estamos apenas buscando a deliberação dos itens pautado hoje, entendeu, no grande expediente. Então é apenas isso, é a preocupação desse vereador, a falta de sintonia entre o líder e o vice-líder, que defende provavelmente o único objetivo, que é o bem-estar e o comportamento, o equilíbrio do atual governo. Sobre questão de ordem relacionada à votação. Vereador americano. Relacionada à votação. Senhor presidente, se caso nós, para que fique bem claro, se caso nós votarmos sim para a votação simbólica, no caso seria para todos os projetos, é isso? Sim. Tá. Por que eu faço, complementando a minha questão de... Primeiro, por que eu faço questão de ordem? Porque vários vereadores com temas polêmicos, quando a gente sabe que na votação simbólica, muitas vezes, até de acordo com a rapidez, o vereador sequer consegue votar não, porque vai naquele, a gente sabe, naquele embalo que vai de todos, e às vezes o vereador está tomando uma água, acaba constando voto sim, porque ele não conseguiu se manifestar contrário. Agora, só para continuar aqui, deixando bem claro, não há nenhuma divergência entre o líder e o vice-líder de governo. O vereador Paulo Sérgio, acho que está vendo alguma coisa equivocada. Existe um posicionamento do vereador americano, que em nenhum momento usou a palavra como vice-líder do governo. Estou usando a palavra como um vereador, colega de todos aqui, em função de que há projetos relacionados à categoria de taxistas, o que todo mundo sabe, o que eu represento a classe, e gostaria que todo mundo se manifestasse. Só isso, não tem posicionamento de governo, de vice-líder de governo e de oposição, mesmo porque a oposição fez parte da conversa que nós tivemos para acelerar até o momento dos requerimentos. Pela ordem, senhor presidente. A minha questão de ordem, senhor presidente, é indagar a Vossa Excelência que no regimento há algum impedimento do item ser anunciado simbolicamente, impedindo aos colegas vereadores que não discutam item por item.
Não. Não, a votação simbólica não impede nenhum encaminhamento de votação. Para complementar a minha questão de ordem, Vossa Excelência falou que não há impedimento nenhum, que os vereadores podem encaminhar e discutir. É um direito, é uma prerrogativa de cada parlamentar desta casa. Sim. Para complementar a minha questão de ordem. Ora, senhor presidente e senhores vereadores, nobre vereador americano, veterano nesta casa, habilidoso, é isso que nos causa uma certa preocupação quando diz contrariamente e fala que todos os colegas poderão manifestar item por item, projeto a projeto. Como Vossas Excelências observou do próprio presidente regimentalmente, que não há impedimento nenhum, mesmo o voto sendo simbólico, a manifestação de colegas vereadores com relação à pauta. Não há nenhum impedimento que os vereadores em determinado item queiram discutir o requerimento do projeto apresentado. Então, isso me causa estranheza. Causa estranheza, nobre senhor presidente. Causa estranheza porque eu fiquei preocupado, porque conheço razoavelmente o regimento desta casa, e talvez me preocupou, falei, será que o regimento foi alterado sem o consentimento da casa? Para concluir, vereador. Então, senhor presidente, nobres colegas vereadores, deve haver uma reflexão, o motivo do retardamento da deliberação do projeto em pauta no dia de hoje, senhor presidente. Em Pela votação. ordem, presidente. Pela ordem, vereador Eduardo Apenas para Barreto. justificar que na última sessão esse vereador encontrava-se em compromisso partidário, meu presidente. Registrado, vereador. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Samuel. Senhor presidente, ao ser deliberados os projetos nesta casa, nós estamos na deliberação. Ao ser deliberados os projetos, naturalmente já viram leis? É uma questão de ordem. Eu não ouvi, vereador. Repita, por gentileza. Ao ser deliberado esses projetos de hoje aqui, já se encerram as discussões? Não, não. Completar minha questão de ordem, senhor presidente. É sabido de todos que nós vamos deliberar aqui alguns projetos hoje e reconheço que há pleno domínio do vereador americano, que é o representante da categoria, não tenho nenhuma objeção nisso. Entretanto, o vereador ele é o vereador da cidade, para legislar em todos os temas. Então eu gostaria, inclusive, de pedir ao vereador americano, que é uma pessoa democrática, uma pessoa dada ao debate, que não permitisse, e pedir aos nobres colegas, que nós encerrássemos as discussões sobre os projetos hoje aqui. Porque ao ser deliberado, vai para as comissões, vai para um amplo debate, e tendo razão ou não, é importante que nós não encerremos essas discussões aqui, mas que possamos ampliar até para qualificar o debate. E quanto aos projetos, não há nenhuma objeção de eu ter apresentado, pelo contrário, o vereador americano sabe disso, o importante é o público-alvo. Então assim, não tenho nenhuma vaidade de assinar os projetos, apresentei, mas gostaria que não encerrasse a discussão aqui, que permitisse que fosse para as comissões, quem sabe audiência pública. Isso vai fazer bem aos projetos, à categoria e à casa. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. Senhor presidente, pela ordem. Questão de ordem, vereador Marcelo Seminaldo. Presidente, eu percebo, senhor presidente, um certo esvaziamento no plenário. Eu gostaria que Vossa Excelência verificasse o quórum pelo painel eletrônico, por gentileza. Por favor, todos os vereadores presentes
Dirija-se aos Questão de ordem, terminais presidente. para registrar a presença. Painel eletrônico, por favor. Questão de ordem, presidente. Só para saber se... Questão de ordem, vereador. Eu vou retirar. Vou retirar a questão. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto. Por favor. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência deferiu o pedido de verificação? Sim. Ah, pois não. Muito obrigado. Nós íamos entrar em votação, mas não entramos. Você abriu o Vereador Edmilson Americano, Ramos da Padaria, Vitor da Farmácia, Gilvan Passos, Daniel Soares, Ana Maria, Doutor Alexandre, Eduardo Barreto, Eduardo Soutura, Arma Japonês, Geraldo Celestino, Gileno, Guti, Heleno Metalúrgico, João Barbosa, Laércio Pereira, Luiz Mato Grosso, Paulo Sérgio, Pastor Anistaldo, Professor Auriel, Romildo e Toninho da Farmácia. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. A minha Paulo questão de Sérgio. ordem, senhor presidente, é que eu estou vendo agora no painel que Vossa Excelência deferiu o pedido de verificação. Sim. Então eu gostaria de consignar o meu voto, sim, senhor presidente, que eu estou presente. A presença, vereador. Questão de ordem, presidente. Já está consignado. Laércio, sim, presente. Laércio Pereira, sim. Encerrada a verificação, não há número legal, encerramos a sessão. A terceira sessão ordinária deste ano terminou há pouco, depois de mais ou menos 50 minutos. Terminou no grande expediente, 56 itens foram deliberados. Mas uma das importantes discussões que aconteceram aqui, uma manifestação, o pessoal que veio lá da Rocinha, uma comunidade no Jardim Fortaleza, veio se manifestar com relação a uma reintegração de posse. E quem tratou desse assunto na tribuna foi o vereador Eduardo Barreto, do PCdoB, que está aqui, vai estar do nosso lado para explicar exatamente qual que é o problema desses moradores da Rocinha. Na verdade, é um problema que assola, eu acho que a grande maioria hoje da nossa nação, não só do nosso estado, também não só da nossa cidade, que é o problema de moradia, Esses moradores eles já estão nessa determinada área aqui, denominada Rocinha, que é na verdade um anexo ao bairro do Fortaleza, fazendo parte assim ao todo do Fortaleza, há mais de 15 anos, os primeiros moradores. É um loteamento já existente, esses moradores ocuparam esse loteamento, já estão lá há algum tempo e o proprietário, que no caso é a Hidrovolt, eles dividiram o processo de reintegração de posse em partes e saiu a primeira decisão agora de reintegração de um número mais ou menos de quase 10% desses moradores, que a gente está falando aí de um universo de 400 famílias. Então 10% seriam 40 moradores? 40 famílias, na verdade cerca de 40 famílias, Então a gente, na hora que o nosso mandato ficou sabendo dessa decisão judicial por parte contra os moradores e beneficiando assim e reconhecendo assim a área
do proprietário, nós já corremos na Secretaria Jurídica ontem, fizemos uma reunião com o secretário para que nós possamos pedir ao poder público, na pessoa do Poder Executivo, do prefeito Almeida, para que ele possa se posicionar, usando a fé pública da prefeitura como pessoa pública, né, melhor dizendo, e assim trazer essa discussão para o poder público, para que o poder público possa entrar no diálogo e tentar fazer a conciliação entre o proprietário da área e os ocupantes dela. Porque em nenhum momento esses moradores estão se negando a comprar o terreninho deles ali e regularizar a sua situação. Há quanto tempo vem acontecendo essa discussão de reintegração de posse? Eles já sabiam da intenção do proprietário de fazer esse processo? Sim, já se eu não me engano, os primeiros processos são de meados de 2000, já quase 10 anos já estão em 2003, 2004, já quase 10 anos, né, que eles já estão se arrastando judicialmente com esses processos. Mas o interessante dizer é que assim, em nenhum momento o morador está lá de uma maneira degradando a área, apesar de que existe uma pequena parte desses moradores que moram em área de preservação ambiental, onde nós já fizemos uma reunião e deixamos bem claro que a área de preservação ambiental é uma lei que se sobrepõe até à lei municipal, então foge um pouco da nossa alçada. Mas a área onde esses moradores estão, que é a área privada e área pública, então acho que dá sim para a prefeitura evocar essa responsabilidade, chamar a discussão junto com as partes interessadas e aí a gente poder dar andamento, diferentemente de um senhor que comentou na minha rede social, no meu Facebook, ele disse que ordem judicial cumpra-se de uma maneira totalmente em primeira instância. Então quer dizer que porque são moradores pobres, moradores desassistidos, não têm direito a recurso, não têm direito a brigar por outras instâncias. Negativo. Eu acho que nós aqui, como Poder Legislativo, devemos abrir a casa para discussão, chamar a atenção do problema que existe de moradia, porque estamos vendo várias e várias reintegrações de posses acontecendo na nossa cidade. Então, se faz necessário, a casa discutir esse tipo de assunto. Qual que é a importância, né? Hoje a gente teve já uma manifestação de reintegração de posse, né, contra isso, lá em Cumbi, que foi o pessoal lá do Parque Primavera. Você trouxe aqui, quer dizer, na verdade eles vieram aqui, você trouxe esse assunto à tona, o pessoal lá da Rocinha, ou seja, tem vários processos de reintegração de posse acontecendo na cidade toda, né? Qual que é a importância dos vereadores estarem envolvidos nisso? É claro, com a defesa dos moradores. É claro que eu acho que quando a gente fala em envolvimento dos vereadores, tem que ficar bem claro que o mandato serve para isso, né? Quando a gente se vê representando uma classe, no caso a classe de moradia, a classe dos moradores que estão dessa maneira irregular e não ilegal, é importante diferenciar, porque a gente sabe que existem várias outras situações, aqueles grileiros, né? Aqueles pilantras sem vergonhas que ficam usando da boa vontade, da fé pública dessas pessoas que já são tão desassistidas para que possam vender terrenos de maneira irregular. Então a gente sabe que às vezes as pessoas na ponta da linha são verdadeiras vítimas de aproveitadores. E uma vez morando dentro com a sua família, é claro que todo mundo quer garantir o seu direito à moradia. É um problema que aflige sim a nossa sociedade, é um problema que é urgente a discussão na nossa cidade, porque se a gente pegar aí a cidade, foi loteada de uma maneira completamente irregular. A gente vê aí que não está dentro das especificidades que uma cidade precisa de um loteamento regular. Então eu acho que essa casa tem que evocar esse problema, não ficar apenas com remédio paliativo, sabe? Eu acho que tem que chamar essa discussão, fazer uma grande discussão sobre o problema habitacional na cidade e tentar assim, com sabedoria, com muita calma, com muita cautela, dar os encaminhamentos necessários para que a gente possa de uma vez por todas resolver esse problema. Um importante assunto a ser discutido aqui na casa. Então, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado, tenham todos uma boa tarde. Obrigado, TV Câmara. Bom, a gente acabou de ouvir o vereador Eduardo Barreto falando aí sobre esse problema de reintegração de posse da Rocinha, uma comunidade que fica no Jardim Fortaleza. Eles vieram aqui, cerca de 120 pessoas vieram se manifestar, claro, contra essa reintegração de posse. São pessoas que moram na região há mais de 15 anos. Como eu falei, o grande expediente terminou com 56 requerimentos deliberados. Agora eles vão ser enviados para a Prefeitura, para que a Prefeitura possa analisar as solicitações de informação dos vereadores. Agora você fica com a nossa programação, pode acompanhar aí os detalhes de todos os nossos programas e nossas reprises. E agora convido você para ficar conosco, TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.